E aí, galerinha do canal, hoje é sexta-feira, é o dia da putaria, é o dia da loucura, é o dia do vamos ver, vamos golhar, vamos meter, vamos festar. Então hoje é o dia dos vídeos da minha história. Que achou? Os vídeos da minha história. Hum. Então, galera, hoje é mais um vídeo sobre a minha história. Vamos falar hoje sobre como foi os meus primeiros meses na Austrália. Depois de chegar lá, se você não está acompanhando esses vídeos aí, por favor, olha a playlist aí no cantinho da tela, aí num dos cantos da tela aí você consegue achar a playlist. E se você não conseguir achar, você clica aí no meu nome aí embaixo aqui do canal. E daí você se inscreve no meu canal, ativa os sininhos, dá um like no vídeo, compartilha os vídeos com teus parceiros aí, com teus amigos, com tuas amigas, com teu avô, com tua avó, com tua mãe, com teu pai, com teu tio. E daí você vai procurar aí a playlist Minha História e você vai achar os vídeos anteriores, beleza? Então vamos lá. Já achou os vídeos anteriores? Já olhou eles? Porra, dá uma olhada aí, pô. Não assistiu ainda? Pausa esse vídeo agora e vai assistir os vídeos anteriores sobre a minha história. E porra, tá brilhante aqui meu nariz. Não sei, é a luz. É a luz que tá brilhando meu nariz. Meu nariz é grande, né? Dá uma olhada aqui. É grandão. Então, galera, no vídeo de hoje eu queria contar pra vocês como foi a minha experiência, meu intercâmbio agrícola na Austrália, os primeiros 4 meses, 4 ou 6 meses, como que foi lá na Austrália. Então, eu queria começar dizendo pra vocês que quem não assistiu ainda, por favor, volte aí nos vídeos anteriores e assista pra entender melhor essa história aí, como que eu cheguei na Austrália. E queria contar pra vocês como que foi os primeiros 4 a 6 meses lá na Austrália. Foi um período mais de adaptação, mais difícil assim pra cultura e também pra parte de pra cultura e também pra parte de como é que eu vou dizer pra você, pra língua, assim, pra você se adaptar, conversar com as pessoas de lá, pra começar a entender melhor como é que funciona a vida lá. Então, meus primeiro, segundo mês foi bem difícil na parte da língua, de aprender a língua inglesa na Austrália, foi bem difícil, demorou um pouco para mim me adaptar com isso até que eu aprendi, mas depois ali do primeiro mês eu tava estudando bastante, eu comecei a assistir TV com legenda em inglês e eu aprendi bem rápido e se tornou bem, acabou ficando bem fácil depois desse aprendizado, sabe? Daí consegui me comunicar melhor com meus chefes lá na Austrália e também com as pessoas que trabalhavam comigo e também com outras pessoas quando eu ia no mercado, ia fazer os bagulhos, tá ligado? E eu fiquei em torno de 6 a 8 meses sem ver nenhuma pessoa que falasse português, sem falar com. Sem, tipo, conversar com uma pessoa pessoalmente, assim, falar em português com algum brasileiro lá na Austrália. E daí, depois desse tempo, eu conheci um cara lá, a gente foi viajar junto, fez várias coisas junto, ainda muito meu amigo. E foi bom essa parte de eu não ter contato com nenhum brasileiro. Eu morava a 30 quilômetros da cidade mais próxima que tinha 1.000 habitantes na Austrália. Então, e a cidade mais grande era a 200 quilômetros. Então eu estava bem isolado, no meio do nada. Só era eu, o pessoal da fazenda que eu trabalhava lá e os meus colegas de trabalho, né? Então foi bem complicado esse começo aí. Foi para quem não é acostumado, tipo, quem nunca saiu de casa assim seria uma parte difícil, né? Eu saí de casa quando eu tinha 14 anos, eu fui para a escola agrícola e depois quando eu voltei para casa eu tive que ir pro exército, então fiquei mais um ano fora de casa, né? E daí voltei para casa e fui para Austrália. Então tem fiquei desde a Austrália sempre. Agora estou morando no Canadá, já faz mais de 2 anos que eu moro aqui. Então eu sempre fiquei longe de casa depois dos meus 14 anos, sempre nunca fiquei um bom período dentro desse tempo em casa. Então, para quem não tinha essa experiência fora de casa, seria uma experiência muito pesada, sabe? Foi pesado para mim já, mesmo que eu já tinha morado fora de casa e também não ficava longe dos meus amigos, dos meus familiares. Então, essa parte desse começo aí é sempre muito difícil. Não sei se pode se chamar depressão, mas é uma parte
mais de adaptação, assim, que você acaba sofrendo para se adaptar com a cultura, com a língua, com as pessoas, até você parar de sentir saudade de casa, sabe? Parar de sentir saudade dos amigos, parar de sentir saudade das festas e tudo mais, entendeu? Então essa parte do começo aí é a parte mais difícil. E depois disso foi mais, como é que eu vou dizer, foi mais fácil, sim. Não é que é fácil ficar longe de casa ou ficar longe do da onde que tu mora, da onde que tu vem, mas se torna mais, você se adapta a essa dificuldade e você entende que um dia você vai voltar e que apesar de tudo é pro teu bem, tá ligado? É uma experiência, você escolheu fazer isso e acaba passando opa, desculpa aí, galera. Acaba passando essa vontade de voltar para casa, dessa saudade. E você ainda sente saudade, mas você não sente aquela agonia, sabe? Acaba passando, você começa a entender você mesmo. É um processo de autoconhecimento, autoconfiança. Você começa a se confiar em si mesmo, que você é capaz de fazer, aprender uma nova língua, capaz de aprender uma nova cultura, capaz de se adaptar em diferentes problemas da vida, né? E isso ajuda muito a você crescer como pessoa, e me ajudou muito a crescer como pessoa também. Melhorei muito depois que eu fui para a Austrália. Comecei a entender mais os meus pontos negativos, né? Que eu era muito estressado, que eu era muito chato às vezes, sabe? Eu acabei entendendo essa parte minha e me ajudou muito, entendeu? E eu acho que todo mundo deveria ter algum tipo de experiência nesse sentido, assim, de poder sair de casa e ficar isolado, sabe? De ficar longe mesmo e uma cultura totalmente diferente, uma língua totalmente diferente, sabe? E não é muito difícil para o brasileiro. Você pode ir para o Uruguai, você pode ir para a Argentina, você pode ir para a Guiana Francesa. Aí tem vários lugares aí na América do Sul, na América Central, que é bem barato, de qualquer brasileiro conseguiria provavelmente fazer uma viagem dessa. E os meus primeiros meses lá foi totalmente de guardar dinheiro para poder pagar de volta o que eu tinha pegado emprestado para poder viajar. Então, para fazer minha primeira viagem, meu primeiro intercâmbio, eu peguei emprestado esse dinheiro e foi uma maneira de me financiar para poder realizar um sonho meu que eu sempre tive. E esses primeiros meses foi sempre focado em pegar o dinheiro e mandar de volta para o Brasil para pagar esse dinheiro que eu peguei emprestado e também para deixar guardado no Brasil, né, para quando eu voltasse. Então, eu acho que, eu não sei quanto que eu recebia, mas eu sei que eu tinha em torno de 100 a 200 dólares por mês que eu gastava para poder viver lá, sabe? Porque eu tinha casa de graça, eu tinha um carro de graça, então só precisava pôr gasolina no carro e precisava comprar comida para casa. E o resto do dinheiro eu poderia mandar de volta pro Brasil, né? Então essa parte foi interessante, que eu sabia que sempre no final do mês, quando eu tava para receber, eu não tinha dinheiro, né? Porque eu tinha mandado tudo pro Brasil. E daí eu tinha um pacote de massa ou eu guardava. Quando você compra o pão fatiado, tem as beiradas do pão, né? As partes da frente e a parte de trás do pão, que ninguém gosta assim, de comer, sabe? Não é tão bom que nem a parte do meio do pão, né? E eu deixava isso guardado no congelador, para quando chegasse o final do mês eu não tinha dinheiro, eu poderia comer esses pão aí. E eu tinha uma chimia, eu comprava uma chimia bem baratinha de morango ou de framboesa, alguma coisa assim. E tinha na geladeira a chimia, o pão e tinha a massa também, que o pacote de massa era bem barato também, comprava bastante. E daí fazia uma massa para janta com sal, massa e sal. E daí para café da manhã e almoço era um pão com chimia e tomava que o leite eu conseguia pegar na fazenda, né? Pão, leite com chocolate, alguma coisa assim, né? E daí esses últimos dias do mês, porque eu recebia cada 2 semanas, né? Então os últimos dias da semana que eu não recebia, eu ficava meio que nessa dieta aí de comer bem pouco e comer o que tinha de resto, né, para mim poder mandar mais dinheiro para casa. E daí quando minha mãe e minha tia vieram me visitar, acho que foi em novembro, eu cheguei na Austrália em abril de 2017 e eu acho que em novembro de 2017 eles vieram me visitar. Elas vieram me visitar. E daí minha tia ficou puta comigo, porque ela falou, como é que tu ganha mais de 10 mil por mês, que eu ganhava isso em reais, né? Fazendo a tradução do dólar para real.
e você ficar comendo resto de pão com chimia e massa, né? Ela ficou puta comigo. Daí depois disso eu comecei a ver que, na real, deveria focar um pouco melhor numa alimentação melhor, né? E não precisava mandar tanto dinheiro para casa, porque eu tava mandando dinheiro suficiente, então eu poderia aproveitar mais lá da Austrália, né? Então eu comecei a fazer isso, né? Mas essa parte do começo aí também foi um jeito que eu queria ter feito desde o começo, né? De pegar e pagar esse dinheiro o quanto antes eu pudesse e também aproveitar lá, né? E um dos meus sonhos que eu ainda tenho hoje é escalar as 7 maiores montanhas do mundo, 7 cumes, né? E na verdade eu conto como 8, mais gente conta como 8, que o maior ponto da Austrália é o Monte Kosciuszko, que é, que é nos Alpes australianos. Desculpa que a minha namorada espirrou e ela tá aqui do lado e ela fica fazendo barulho. Então, o Monte Kosciuszko é considerado o ponto mais alto da Austrália, mas esses 7 cumes ele é o maior cume de cada continente. Então, na Oceania, o maior cume ele fica na Papua Nova Guiné. E então eles descobriram isso depois, né? Eles acabaram descobrindo isso depois que houve esse desafio, né? Então o Papua Nova Guiné, o monte lá e o Monte Kosciuszko, eles são tipo meio termo. Tu pode fazer um ou fazer o outro ou fazer os dois, entendeu? Então no meu sonho eu quero fazer os dois para provar que eu fiz os 7 cumes, mas na verdade são 8 cumes, né? Então eu fiz um dos 8 já, entendeu? Então eu fiz 2 vezes o Monte Kosciuszko na Austrália. Eu subi uma vez no inverno, que foi em julho de 2017, eu acho, por aí nessa época. Eu nunca tinha visto neve na minha vida. Então até os caras da fazenda lá, os meus chefes, falaram: porra, como é que tu tá indo pra lá? Tu nunca dirigiu aqui na Austrália, nunca viajou sozinho, nunca viu neve, tu sabe o que tem que fazer, né? Daí eu fui lá pesquisando no site do governo e do parque lá onde é que era o Monte Kosciuszko e para aprender mais e tal. E daí peguei e me larguei, fui, né? E quando eu fui era inverno, sabe? Que nem no Brasil em julho, na parte do sul é inverno, né? E tinha neve, sabe? E quando eu vi a neve a primeira vez foi muito massa, porra, fiquei muito, muito feliz, tá ligado? E pra tu poder ir na estrada lá do Monte Kosciuszko até chegar perto da montanha lá onde é que tu pega o, o bagulhinho, como é que se chama? O teleférico pra subir, que o pessoal usa esse teleférico pra esquiar, pra descer a montanha, e daí tu sobe um pedaço, daí tu tem que fazer um hike de acho que uns 6 km e meio até chegar no topo. Então é uma montanha muito, muito fácil, é uma caminhada muito fácil de fazer, mas no inverno ela é bem difícil, porque não tem as trilhas demarcadas e tem neve por tudo, tem gelo, então é bem mais difícil de fazer. E para tu poder dirigir até lá, subindo um monte de curva e coisa, e tu precisa carregar corrente para botar ao redor dos pneus no teu carro. Se o teu carro não for 4x4, você tem que ter essas correntes dentro do carro, né? Então o meu carro era um carro 1988, câmbio automático, ar-condicionado e rádio top, com cabo USB e tudo mais. O carro era o ouro, era tipo um Vectra compridão, assim, que tem no Brasil. Não é um Vectra, tipo um carro assim, tá ligado? Minha garganta seca. Então, eu fui, né, e daí no dia que eu dirigi acho que uns 1000 km pra chegar lá, num dia assim, numa pegada eu dirigi até lá e foi uma viagem muito massa, porque eu segui o rumo do Google Maps, que era pra ser o rumo mais rápido, né, e daí eu atravessei a estrada de chão, atravessei a estrada a metade, atravessei no meio de uns matos, atravessei por tudo lá na Austrália, até chegar aí nesse lugar, e daí na cidade, antes da montanha, eu cheguei à noite e eu parei num camping lá e dormi no meu carro, né. E daí até a mulher falou: porra, tá frio, tem certeza que quer dormir no teu carro? Eu falei: pô, não muda nada, né, vamos dormir no carro, pagar mais caro, né, acho que era $10 pra dormir no carro e poder tomar um banho. Daí fiz isso, fiz um miojo, tinha um miojo, fiz um miojo pra janta, e daí já aluguei as correntes pra pôr no carro, né, porque eu não sabia se tinha neve na pista ou não, mas eu precisava carregar essas correntes, né. Então eu fui, peguei as correntes
E nem sabia que tinha que comprar ticket para entrar no parque do Monte Kosciuszko, porque eu não fazia, né? Eu não sabia, né? Eu só peguei e fui. E daí chegou um ponto lá da estrada que falava que agora tu era obrigado a pôr as correntes no carro, a não ser que tinha um carro 4x4, né? Mas não tinha gelo e neve na pista. Eu também nunca tinha visto gelo e neve na rodovia, né? E daí eu peguei, pô, vou botar as correntes no carro, né? Já que tá mandando. E daí a corrente, não sei se vocês conhecem, mas as correntes pra neve, pra gelo, que tu bota ao redor desse pneu, se ela tiver um pouquinho virada, tu não vai conseguir engatar ela, tu não vai ajeitar ela certo e ela vai acabar quebrando, sabe? E a mulher me falou isso, que eu tinha que deixar ela certinha para poder conseguir encaixar e deixar ela certa. E daí pô, acho que eu fiquei 1 hora tentando botar, porque a minha tava toda virada, ela ficou toda enlaçada dentro, né? E daí peguei até que consegui botar e falei, pô, se eu não conseguir fazer até o meio-dia, eu vou ter que voltar, porque senão eu não vou ter tempo suficiente para mim chegar. Daí acho que era umas 11h30, eu consegui pôr a corrente e me larguei, né? Daí subi a montanha e desci, daí cheguei no bagulho lá e já larguei do carro, botei a mochila nas costas com tudo pronto, comprei o ticket pro teleférico, subi e larguei na pernada, né? Fiz os 6 km e pouco, acho que em 1h30. Subi o morro em 1h30. E daí no meio do caminho deu uma tempestade de neve, vendaval e tipo esbranquiçou tudo de neve voando com o vento. E daí achei uns coreanos, não, uns caras da Indonésia, atrás de uma pedra escondido, esperando esse vendaval passar e eu subindo, né? E daí daí as mulheres que estavam com eles falaram, nós não vamos subir, nós vamos esperar vocês aqui, porque eu acho que nós achamos que tá perigoso. E os 2 caras foram subir comigo. Daí tem até foto aí no meu Facebook, no meu Instagram, se você olhar, tem um maluquinho que tava descendo comigo o Monte Kosciuszko, no topo lá também. Então subimos, chegamos lá, tiramos um monte de foto. Pô, foi muito massa, porque foi a primeira vez que eu vi neve, né? Pá, me senti o máximo, né? Muito foda. E daí pegamos, desci, cheguei no teleférico, daí lá quando cheguei na parte do teleférico, na parte de cima do teleférico, tinha tipo um café, um bagulho assim, e daí peguei um chocolate quente, um brownie, um bolo de chocolate, né? E daí comi, aproveitei bem, me senti a pessoa mais rica do mundo, né? O mais foda das galáxias. E daí peguei, desci o teleférico de novo. E daí quando cheguei lá embaixo pensei, pô, vou pedir pro pessoal aqui se eu preciso usar as correntes mesmo pra voltar, né? Porque já que eu não vi gelo e nem neve na pista, se eu precisava usar as correntes. E daí a mulher falou, pô, se não tem neve e gelo, não precisa usar as correntes, né? E daí eu pensei pra mim, é por isso que todo mundo tá me olhando na rua, né? Todo mundo ficava olhando, eu passando de carro com as correntes, batendo no chão e rodando, né? Pô, foi... daí eu entendi o porquê todo mundo tava me olhando. Minha garganta seca, eu falo demais, tá ligado? Muito tempo falando, minha garganta seca, preciso tomar uma água. Desculpa aí, pessoal. E daí, depois subi a montanha, fiz tudo o bagulho e peguei e já me larguei pra casa, né? Já fui pra casa, não. Pensei, era isso que eu queria fazer, eu fiz, conquistei o Monte Kosciuszko e agora eu vou pra casa. Eu saí num dia, cheguei lá no outro e já tava voltando. Então peguei e dirigi e dessa vez, ao invés de seguir o Google Maps, eu segui pra Melbourne, eu desci ao sul e depois ia fazer tipo um V. Eu ia descer a Melbourne e voltar pro lugar onde que eu morava, que era em Meningie, na South Australia, na Austrália do Sul. Então peguei e fiz isso. Mas daí no meio do caminho, depois que eu passei em Melbourne, acho que era umas 3 da manhã, na rodovia maior, eles têm vários pontos que os caminhoneiros param pra dormir, que eles estacionam durante a noite e descansam, sabe? E daí eu tava, pô, não conseguia mais dirigir, né? Eu tava morto, cansado, e daí eu parei em um desses lugares e dormi. E daí no outro dia eu acordei, acho que dormi umas 6 horas mais ou menos, e já peguei e já saí viajando de novo pra casa. Daí quando cheguei em casa, eu dormi cheguei a 1 da tarde em casa, deitei na cama às 2 e eu acordei às 6 da manhã do outro dia. Tava morto. Mas foi uma das melhores experiências que eu tive aí. Tem várias fotos aí no meu Facebook, tem fotos no meu Instagram também, se vocês não viram ainda, dá uma olhada aí.
E foi muito bom, essa experiência aí foi muito boa e eu recomendo todo mundo que mora na Austrália ir nos Alpes australianos, nas montanhas nevadas da Austrália, aí, se vocês não conhecem ainda. Ninguém acredita que na Austrália tem neve, mas tem neve sim. Então dá uma olhada aí, se você mora na Austrália, se você tem sonho de ir para a Austrália, aproveite e vai ver os montes nevados da Austrália, tá ok? E mais ou menos foi isso, né? Lá os primeiros meses na Austrália eu tinha minha escala para tirar leite toda manhã e tarde. E quando eu não tirava leite, eu fazia outro serviço, como serviço de trator, trabalhar nas lavouras e tal. E era isso, era mais trabalhar e se acostumar com a língua, aprender mais novos termos técnicos que eles tinham na fazenda. E eu não saía muito, eu sempre estava tentando guardar dinheiro e eu saía pelo menos uma vez por semana. Eu ia jantar fora na cidade, lá na cidade pequenininha que era perto de casa. Opa, tinha uma joaninha aqui no meu pescoço. Aqui ela. Ó, a Joana. A Joaninha. Porra, esqueci. Uma vez por semana eu ia pelo menos jantar fora, né? Daí eu gastava $20 pra ir poder jantar fora. Daí essa era minha parte de sair de casa, né? Então, isso eu fazia, nem que eu tivesse que ir sozinho. Normalmente eu ia sozinho, né? E daí tinha uns amigos, uns velhos lá que eu conheci que eu ia jantar com eles às vezes, que eles iam lá no mesmo dia que eu ia, né? Então foi mais ou menos isso aí, eu não fazia muito mais que isso. E daí depois que eu conheci o cara brasileiro lá, o Felipe, eu vou fazer pro próximo vídeo lá como é que foi a minha segunda parte na Austrália. Depois que começar a se envolver mais com outras pessoas dentro da Austrália e como é que foi essa parte de conhecer novas pessoas na Austrália também, tá ok? Então o próximo vídeo, próxima sexta-feira vai ser isso aí. E se você não assistiu os outros vídeos anteriores para poder entender melhor a minha história, dá uma olhada aí, já volto para os outros vídeos e assiste ele para entender melhor como é que foi. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, deixa o like, compartilha o vídeo aí com o pessoal que gosta de viajar, com quem gosta de intercâmbio e essa caralhada 4 e essa porra aí mesmo, gurizada. E quem não viu, eu fiz um vídeo aí sobre intercâmbio agrícola, como que foi sair do Brasil pela primeira vez. Então dá uma olhada aí, quando você entrar no meu canal é o primeiro vídeo que aparece aí, dá uma olhada aí, se você gostar também, dá um like e por favor se inscreve no canal aí, ajuda muito. E essa porra aí, se vemos segunda-feira com um vídeo sobre a Bolsa de Valores, e quarta-feira de novo, e na sexta que vem vamos falar mais sobre a Austrália, tá ok? Essa porra aí, se vemos no próximo vídeo, tchau, tchau.